Saudações, hoje estamos na nossa 44ª aula. Hoje, em concreto, estaremos falando sobre remuneração do trabalho. Já visto que já temos aqui os nossos temas: remuneração do trabalho, regimes remuneratórios geral, prestações adicionais ao salário base, modalidades de remuneração. E é exatamente essa matéria que nós queremos debruçar hoje nesta aula. Falando sobre remuneração, considera-se remuneração aquilo que é, em termos de contrato individual ou coletivo ou dos usos ao trabalho, tem direito como contrapartida do seu trabalho. É sabido por todos nós que a remuneração é tudo aquilo que o colaborador tem direito a oferir em contrapartida ao seu trabalho desempenhado em uma instituição. Haja visto que o direito de trabalho ela visa, ou por que não dizer subordina-se ao trabalho livre, ao trabalho subordinado e também ao trabalho remunerado. É exatamente por isso que nós falamos aqui sobre remuneração. O colaborador precisa, em qualquer que seja a organização, ou desde que esse colaborador esteja a exercer uma determinada atividade, ele deve ser pago de acordo com as atividades que vai desempenhando em uma determinada organização ou instituição. É importante percebermos aqui que a remuneração compreende o salário base e todas as prestações regulares periódicas feitas direta ou indiretamente em dinheiro ou em espécie. É importante que nós percebamos que o salário, ou por que não dizer a remuneração, pode ser em espécie, bem como em dinheiro, mas já visto que também, falando sobre remuneração, estamos aqui falando que a remuneração compreende primariamente o salário base que o colaborador vai oferir, isto é, o salário que está estipulado no contrato individual ou contrato coletivo, coadjuvado com todas as prestações regulares ou periódicas feitas diretamente ou indiretamente. Isto é, estamos a falar dos subsídios que o colaborador vai oferir dentro da organização mediante o trabalho que vai desempenhar na organização. A este todo bojo, este conjunto, nós temos como sendo remuneração. Então, a remuneração é um conjunto do salário base coadjuvado com as prestações que ele vai receber ao longo de um determinado período em específico. E é importante citar aqui que todo trabalhador nacional ou estrangeiro, sem distinção de sexo, orientação sexual, cor, religião, convicção política ou ideológica, ascendência ou origem étnica, tem direito a receber salário e usufruir de regalias iguais por trabalho igual. Então, é importante que nós percebamos que todo colaborador que esteja em uma organização, isto já está plasmado na nossa Constituição da República, que é também um dos ramos, uma das fontes do direito do trabalho. Está coadjuvado lá que, independentemente, não existe a distinção de raça, de sexo, de religião, convicção política, ideologia, entre outras formas de haver distinção entre as pessoas. Existe, na nossa lei, existe igualdade. Já visto que também na própria remuneração deverá haver essa igualdade em termos remuneratórios. Dependendo da categoria, da função que o colaborador esteja a exercer em uma determinada organização. E é importante aqui frisar que o empregador deve incentivar a elevação do nível salarial
dos trabalhadores na medida de crescimento da produção, da produtividade, do rendimento do trabalho e do desenvolvimento econômico do país. Há um certo homem chamado Herford, ele vai dizer que o capital que não melhora constantemente as condições e remuneração do trabalho foge à sua mais alta missão. Qual é a missão do capital? Qual é a missão da remuneração? A missão do capital é de alavancar aquilo que são as condições de um colaborador em uma determinada organização. Haja visto que ele entra numa organização porque existem certas necessidades. Uma das necessidades são necessidades financeiras, são necessidades financeiras que podem vir a ser sanadas dentro da organização, entre outras formas, entre outras necessidades existentes, que estão necessidades biológicas, necessidades de segurança, entre outras, que existem, que o colaborador acaba se filiando, acaba se juntando a uma organização com o objetivo de alcançar ou satisfazer essas necessidades que aqui foram mencionadas. O governo, ouvida a Comissão Consultiva do Trabalho, estabelece o salário ou os salários mínimos nacionais aplicáveis a grupos de trabalhadores por conta do OTREM, cujas condições de emprego sejam do modo a justificar que assegure a sua proteção. É importante percebermos que é o governo quem estabelece os salários mínimos principais para cada organização em específico. Então, agora queremos falar sobre prestações adicionais ao salário base. Há lugar a prestações adicionais ao salário base, temporais ou permanentes, por força de contrato ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou quando se verifiquem condições ou resultados excepcionais de trabalho, ou ainda quando circunstâncias específicas o justifiquem. Constituem prestações adicionais ao salário base, nomeadamente as seguintes: as importâncias recebidas a título de ajudas de custos, despesas de transporte, de instalação por transferência do trabalhador e outras equivalentes. Então, nós estamos aqui a dizer que as prestações adicionais do salário base, que podemos até dizer que são os subsídios que o colaborador vai oferindo dentro da organização. Mencionamos aqui, por exemplo, o subsídio de transporte, subsídio de alimentação, são esses subsídios que, ou prestações que o colaborador vai oferir em uma determinada organização. Então, temos também ainda a citar os abonos para falhas ou subsídio de refeição. Os abonos para falhas ou subsídios de refeição. Temos ainda os bônus de natureza extraordinária concedidos pelo empregador. São bônus que o colaborador vai oferir, vai dando ao colaborador de uma forma extraordinária. Ele sente de bonificar um certo colaborador, de bonificar um coletivo, um conjunto de colaboradores numa determinada empresa. Então, temos aí como sendo uma prestação adicionada ao salário base. Temos ainda os pagamentos pela prestação de trabalho noturno. O colaborador que vai trabalhando no período noturno acaba tendo uma certa bonificação, uma certa prestação, um certo subsídio pelo trabalho prestado no período noturno. Haja visto que o trabalho, em seu cômputo geral, assim como na nossa lei, ela regula trabalhos que são feitos no período diurno. Então, haja visto que os trabalhos noturnos, eles carecem de um subsídio extra para serem desempenhados em uma determinada organização. Os pagamentos pela prestação de trabalho em condições anormais de trabalho. Estamos a falar aqui de trabalhos que são desempenhados em condições anormais, por exemplo, em condições onde o ambiente é um ambiente
um ambiente diferente do ambiente normal onde desempenha as funções. Ambientes em que o ambiente seja mais quente ou seja muito mais frio, aí é uma necessidade de haver uma prestação ao colaborador que vai desempenhar as funções. Temos ainda a citar os bônus condicionados a indicadores de eficiência de trabalho. O colaborador que vai ter uma eficiência no desempenho das suas funções, isto é, o colaborador que pela sua eficiência no que tange aos processos, no que tange às práticas do trabalho em si, vai mostrar uma eficiência e também deverá ser bonificado pelo trabalho que exerça. Também temos o bônus de antiguidade. Já visto que muitos colaboradores entram nas organizações e acabam não levando um período muito extenso, mas há colaboradores que ficam, que vestem a camisola da empresa, a camisa da empresa, estão lá dando o seu máximo, dando o seu tempo, doando-se pela organização. Temos as participações no capital social. Temos ainda as prestações devidas por outras condições excepcionais. E é importante aqui falar o seguinte, que a base para cálculo de indemnização por cessação de contrato de trabalho integra apenas o salário base e os bônus de antiguidade, salvo se as partes concordarem e integrarem de outras prestações adicionais. Estou a dizer aqui que para a questão de indemnização só vai se adicionar o salário base mais o bônus de antiguidade, salvo caso existam a organização em si possa, coadjuvado com o colaborador, eles podem citar ou colocar outras prestações adicionais, mas os que devem ser colocados são os de antiguidade e o salário base. Existem aqui modalidades de remuneração. Existem 3 tipos de modalidade de remuneração. O primeiro é por rendimento, o segundo por tempo e o outro misto. O que seria a modalidade de rendimento, a modalidade de remuneração por rendimento? Por rendimento é feita em função direta dos resultados concretos obtidos na atividade laboral, determinados em função da natureza, quantidade e qualidade do trabalho prestado. Esta modalidade de remuneração é aplicável quando a natureza do trabalho, os usos de profissão do ramo da atividade ou norma previamente estabelecida o permitam. O trabalho por peça ou por obra pode ser remunerado por rendimento. Então, são os trabalhos que, na verdade, são feitos em função direta dos resultados concretos obtidos. Aí, na atividade laboral, aí temos a remuneração por rendimento. Por aquilo que se fez, aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo colaborador, aquilo que é o rendimento obtido, aí o colaborador acaba sendo remunerado pelo trabalho desenvolvido. Temos também a remuneração por tempo. A remuneração por tempo é feita em função do período de tempo efetivado, despendido no trabalho. Isto é, o tempo gasto pelo trabalhador ao desempenhar certa função é de hora Y a hora Y. Então, o trabalhador vai receber mediante ao período, ao tempo que ele gasta, despende na organização pela organização e ele vai acabar sendo oferido. Já a remuneração mista é a junção dessas duas modalidades, que é a remuneração por rendimento e a remuneração por tempo. Então aí temos a remuneração mista. Desta feita, quero dar fim à nossa 40ª aula e agradecer pelo vosso tempo despendido para ouvirem as aulas. Meu muito obrigado.